Oi, vamos bater um papo sobre pincel? Oi, minhas lindezas, estou aqui hoje pra gente falar sobre pincéis e quais são os melhores dele, né? Porque a gente pensa, e até eu mesmo antes, muito antes, bem antes, de me tornar maquiadora, achava que eu tinha que ter milhares de pincéis pra me automaquiar. Claro que pra fazer atendimentos, pra atender clientes, eu preciso ter diversos pincéis, até pela conta da troca, né, de cliente. A gente vai atender um cliente ou outro, às vezes não dá tempo de limpar o pincel para você utilizar na outra cliente. Então por isso você tem que ter uma variedade muito grande de pincéis e pincéis de diversos tamanhos, enfim, porque a gente precisa ter uma técnica mais detalhada, entregar uma maquiagem, né, com mais acabamento, então isso requer muitos pincéis. Mas quando a gente fala de automaquiagem, e aí, como é que é? Precisa ter todos os pincéis ou somente alguns? Bom, bora lá então. Pra começar, eu tenho alguns pincéis que eu gosto de ter comigo pra realizar minha auto make. Então, por exemplo, vamos começar pela pele, né? Pra aplicar base, o que eu recomendo? Ou a esponja, só a esponja, ou somente um Dual Fiber. Esse Dual Fiber que eu tenho aqui é o da MAC 130, é que tá meio apagadinho aqui a numeração dele, mas é um Dual Fiber, como a gente pode ver. Por que eu gosto desses dois? Por conta do acabamento que ele proporciona na pele e a praticidade, ou um ou outro. Não precisa você ter os dois. Acho que eles atendem super bem e já dá um baita acabamento em relação ao requisito pele. Então, um Dual Fiber, ele tem essas cerdas sintéticas e naturais juntos num único pincel, o que proporciona um melhor acabamento, polimento da base, né, na pele e sem deixar marcações igual a língua de gato, que não é o meu favorito. Geralmente o meu língua de gato eu uso para aplicar máscaras faciais, porque base eu acho que fica marcado na pele, as cerdas ficam marcadas e não dão um bom polimento ou um bom acabamento na pele. Por isso que eu acabo optando ou pela esponja ou pelo Dual Fiber. A esponja, gosto dessas mais fofinhas, já testei várias e até agora a minha favorita no momento é essa da Índice Tóquio, que é uma pretinha. Ela é bem fofinha e ela dá um acabamento na pele muito bom. Tem algumas esponjas que elas são um pouquinho mais densas ou então no acabamento não fica tão perfeito. Então eu gosto de uma pele mais polida, mais acabada. Então por isso eu acabo optando por essas ferramentas. A aplicação de pó. Como vocês sabem, eu tô numa onda de não utilizar pó. Porém, pra quem gosta, eu gosto sempre de pincéis grandes quando a gente fala de aplicação de pó. Por que pincéis muito grandes? Eles pegam menos produto, né? Assim, a gente pega o produto ali, mas não vem numa grande quantidade. Eu consigo só espalhar no centro do rosto, né? Com mais leveza e mais praticidade. Eu não gosto muito de encher a cara, o rosto de pó. Nunca gostei, na verdade, mas agora tô mais a não utilizar pó. E dependendo da base que eu utilizo, quando eu vou usar pó, eu acabo optando por o pincel de esfumar, que eu vou chegar lá, vou falar dele. Então, pra quem gosta de pó, utilize pincéis grandes, que vão ajudar a espalhar mais e não vai ter aquela concentração tanto de pó na pele, conforme se fosse um pincel menor, por exemplo. Esse aqui é da Belize, ele não tem numeração, mas acredito eu que seja da linha mais recente deles. Depois eu vou até fazer uma resenha que eu recebi vários pincéis deles muito legais, extremamente macios, muito bom. Então assim, um acabamento maravilhoso. E eu acho que quanto mais o pincel é macio, mais fofinho, cerdas naturais ou sintéticas, ele dá um acabamento muito bom. Em requisito de pele, esfumado, fica maravilhoso. Então, sempre se atentem à qualidade das cerdas, né? Porque tem cerdas que são mais durinhas, densas, chega até a pinicar o rosto. Então, o ideal é que seja sempre bem macio e confortável. E ó, bem arredondado assim, ó, a gente fala de pincel de pó. Aí, se vocês quiserem também uma dica pra pó e também pra base, são esses pincéis Dual Fiber maiores. Tá vendo que ele é diferente desse outro para aplicação de base? Esse aqui vocês podem utilizar para aplicar pó, blush,
Enfim, dá pra vocês brincarem, diversificarem a utilização desses pincéis. Dual Fiber pra mim sempre vai ser meu favorito por questão do acabamento que ele entrega. Então o pincel Dual Fiber pra mim é o melhor investimento. Pode ser pequeno, médio, pode ser maior. Tem os minis que você pode utilizar para aplicação de corretivo. Eu acho que são ótimas opções quando a gente fala de polimento de pele. Para aplicação de blush, bom, pincéis sempre arredondados, e eu gosto sempre de ter uma preferência por pincéis de cerdas naturais, porque o acabamento é outro, o polimento, a transição de cor que fica do que você está aplicando para sua pele é outro acabamento. E um fato muito importante que vocês têm que se atentar na escolha de um pincel de blush é o tamanho da maçã do seu rosto, porque não adianta, olha, essa é exatamente do tamanho da minha maçã. Então não adianta eu pegar um pincel extremamente grande, né, maior que minha maçã, porque aí quando eu for aplicar o blush ele vai pegar uma área muito grande. Então se atente também ao tamanho das ferramentas que você vai utilizar, que você vai escolher para você. Então no pincel de blush a dica é se atente ao tamanho e cerdas naturais, porque vai ajudar muito na hora de você esfumar seu blush, fazer aquela transição, não deixar marcações. Isso é muito, muito essencial. Porque às vezes a gente escolhe um pincel de blush, tem pincéis de blush que parece pincel de pó, de tão grande. Então, e tudo bem, porque tem pessoas que têm um rosto um pouco maior, né, tem um rosto mais alongado. Então, é para cada formato de rosto. Então tem essa necessidade de se atentar ao tamanho dos pincéis, para que você não venha fazer uma marcação exagerada, não venha fazer uma aplicação a mais de produto, sendo que seu rosto é um pouco menor, mais estreito, pequenininho, enfim. Se você gosta de contorno, claro, não podia deixar de falar aqui, pincéis chanfrados, pode ver que ele tem um corte assim, meio que na diagonal, de cerdas naturais. Cerdas naturais não tem jeito, gente. Ele deixa um acabamento melhor, sem muita marcação. Claro que a forma que você aplica, que você segura no pincel vai contar, vai. Mas a qualidade do pincel também manda nessas horas. Então, escolham um pincel de cerdas naturais. Esse aqui é da Class Vogue, número 3. O do blush que eu tinha falado também aqui, que eu escolhi também da Class Vogue, número 4. Class Vogue é um pincel mais profissional, então ele é um pouquinho mais caro, mas existem outras marcas, como eu recomendo, a Belize, a Macrylan, são, como eu falo, marcas mais em conta, então você encontra com um preço muito mais em conta. Ruby Rose é maravilhoso, os pincéis deles também, mas aqui a Class Vogue é um pincel um pouquinho mais caro, então, tipo MAC, sim, mais carinho. Enfim, então escolha também conforme o tamanho do seu maxilar, que é onde você vai realizar a marcação. Porque tem pincéis de contorno que são grandes. Eu tenho de outros tamanhos diferentes porque eu atendo clientes e são necessidades diferentes. Mas na Auto Make a gente tem que se atentar a essa escolha em relação ao tamanho pro rosto. Então não escolham pincéis porque tá na moda, porque fulana, cicrana de cor, porque é lançamento e tudo mais. Escolha conforme a necessidade do seu rosto e o tamanho. Se ele é de cerdas naturais, se ele tem um preço bacana, se ele cabe no teu rosto. Isso é essencial para na hora de escolher, porque tem muita gente que está comprando diversos pincéis, às vezes nem sabe para que é, comprou porque fulano falou para comprar, porque foi indicação. Calma, gente, vamos filtrar um pouco essas informações para fazer escolhas mais inteligentes quando a gente falar de automaquiagem. Para aplicar iluminador cremoso, eu gosto de aplicar com as mãos, quando é auto make, né? E quando é em pó, eu gosto desses pincéis mais arredondados e ele é mais curto, tá vendo? Ele é mais curtinho e ele é mais durinho, mais unidos, vamos dizer assim, eles são mais unidos. Então eles são mais compactos e é mais curtinho, porque ele cabe certamente aqui, ó, na minha têmpora. Ele é do tamanho exato do meu rosto, então esse daqui é da Belize, maravilhoso, super confortável, macio, gostoso. E aí, vamos para a parte dos olhos. Olha, aí tá um lugar na área do seu rosto que você precisa ter
muitos pincéis. Muitos assim, né, na medida do possível. Eu acho um bom investimento pincéis de esfumar. Vamos ver se vai focar. De tamanhos diferentes. De mais gordinho, um pouquinho menor, mais arredondado. Por quê? Quando a gente vai fazer um esfumado, além de eu fazer ali com a sombra, eu vou precisar de um pincel limpo para fazer a transição dessa sombra. Então, às vezes você vai ter a necessidade de pegar outros pincéis limpos para dar acabamento no seu esfumado. Além do que, eu gosto muito de aplicar o corretivo na região do olho aqui, e se quiser vincelar com pó também nessa região, porque os pincéis são menores e cabem exatamente, né, no local que eu desejo realizar a aplicação. Além do que, o pincel de esfumar de cerdas naturais ou sintética, ele tem uma anatomia, né, um formato de que a posição dessas cerdas como estão, ela proporciona um acabamento maior, um esfumado melhor. Então, você não põe tanto produto, você consegue esfumar de uma forma que traga mais naturalidade, sem muito peso, ainda mais quando a gente fala de uma região que é a área dos olhos, onde tende a craquelar, acumular produto. Então a gente consegue espalhar muito melhor com o pincel de esfumar. Eu acho que o acabamento fica muito perfeito, muito melhor quando a gente faz a aplicação com esses pincéis. Tem gente que gosta daquelas esponjinhas um pouco menorzinhas, que são bem pequenininhas para fazer a aplicação de corretivo. Eu já fiz o teste, particularmente eu não gosto do resultado. Então eu acho que os pincéis de esfumar, por enquanto, ainda é a melhor opção. A melhor opção para fazer esse tipo de aplicação. E também para realizar os esfumados de sombra, enfim. E ainda continuando na área dos olhos, um pincel que eu acho que de marcação, já que eu não sou muito de fazer marcação no olho, mas a gente precisa às vezes no canto do côncavo realizar uma marcação ali para ter uma intensidade maior de sombra. Eu gosto do pincel lápis, que também é um pincel mais curtinho, ele lembra um pouco o pincel de esfumar, só que como ele é mais curtinho, mais compactado, ele fica mais unidos ali as cerdas, dando uma sensação de que eles são mais densos, mais durinhos, mas não são, eles são bem fofinhos, bem confortáveis. A diferença é a forma, né, que eles foram desenvolvidas. Ó, como vocês podem ver, uma diferença entre o pincel de esfumar e o pincel lápis. Então, o pincel lápis eu acho que ele é legal para fazer esse tipo de marcação no côncavo. É uma ferramenta bacana de se ter. E claro, um pincel escovinha que vocês podem utilizar para arrumar a sobrancelha de vocês. Acho que é super legal ter um pincel desse. E um pincel chanfrado, bem na diagonal, ou um pincel quadradinho curto. Para que eu utilizo esses pincéis? Eu gosto de fazer a aplicação da sombra aqui abaixo do olho. Então esses pincéis me ajudam a realizar essa marcação e dar uma esfumadinha nessa sombra abaixo. E, claro, um pincel para delinear. O meu pincel para delineado, eu acho que quem me acompanha aqui já deve ter visto em outros vídeos. Ele é um pincel de pintura, você vai achar em casa de artesanato ou em papelaria. Por quê? Eu já testei diversos pincéis de maquiagem que é para delinear e eles não têm essa cerdas do pincel tão fina, é tão fininha que eu não sei nem se a câmera foca nela. Ela é tão fininha, mas o cabo ele é maior, tá vendo? Ele é bom de segurar. Então eu acho que ele dá um delineado legal e você tem uma firmeza na mão também aí na hora de você desenhar o seu delineado. Pra mim é super fácil, mas como eu sempre falo nos vídeos quando eu tô delineando, você tem que testar se você tem mais habilidade com a caneta, se é com pincel, se é com aquele pincel que vem no delineador, enfim, eu já testei um pouco de tudo e pra mim o mais fácil é esse tipo de pincel aqui. E por último, não menos importante, eu sempre, nos meus vídeos, eu sempre vejo aplicando, a maioria deles, o batom com pincel de boca. Gente, ó, esse pincel de boca, ele é bem firme, né, as cerdas são macias, mas ele é bem firme. E eu gosto porque ele me dá a possibilidade de segurança e apoio para fazer o desenho dos lábios, da delineada. Então, pra mim, não consigo
passar o batom assim direto da bala, eu tenho que aplicar com o pincel. É uma sugestão, não que seja obrigatório, tem muita gente que gosta de aplicar já direto da bala e tudo bem, porque é automaquiagem, então quem utiliza o produto é só você, não há risco de contaminação, então legal. Mas eu gosto, já me adaptei, já há muitos anos aplico o batom com pincel, então não pode faltar na minha necessaire. Então esses são os pincéis, gente, que eu indico pra começar a ter uma automaquiagem. Ai, Aline, mas é obrigatório ter um pincel de automaquiagem? Eu não posso aplicar com os dedos, eu não posso aplicar com as mãos? Até pode, mas o acabamento não vai ser o mesmo. E muitas meninas, muitas clientes ou seguidoras falam que gostaria de ter um acabamento de maquiagem mais profissional, um acabamento mais legal. Gente, assim, não adianta aprender só as técnicas, ou a forma que a pessoa aplica, o segredo, um truque ali, outro aqui. A ferramenta também vai conta mais do que o produto. Porque é ela que vai dar um acabamento, o movimento que você faz e tudo mais. Com a mão, os dedos, a gente não tem essa possibilidade de realizar esfumados. Fica uma coisa mais... fica até natural, mas não fica com aquele polimento, aquela coisa. Eu praticamente detesto aplicar base com as mãos, eu acho horrível. Super falta de higiene e eu acho que não fica um acabamento legal, na minha opinião. Tem gente que gosta e se sente bem confortável e tá tudo bem, sem problemas. Mas se você deseja alcançar um resultado legal, com mais acabamento, transição de cor, pode investir nessas ferramentas e ir comprando aos poucos. As marcas que eu recomendo que são mais em contas assim no mercado é Ruby Rose, Macrylan, Belize, né? São super em contas, assim, tem um preço super acessível. Marcas profissionais, que são, né, um pouquinho mais caro. A MAC, a Class Vogue e a Ariana. São marcas que eu utilizo também, que eu tenho na minha bancada. São maravilhosas, todas elas que eu citei aqui eu tenho. Uso não só em mim, mas uso pra trabalhar também. São maravilhosas, durabilidade excelente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui quais pincéis vocês utilizam. Se vocês têm essa costume de utilizar os pincéis ou não. Enfim, se você gostou, deixa um comentário aqui pra mim, minha gente, pra me incentivar aqui, trazer mais conteúdo pra você. Se você quer aprender ainda mais sobre maquiagem, sobre automaquiagem, saiba que eu tenho um curso que se chama Curso Linda Pra Mim Todo Dia, que tem um link aqui na descrição desse vídeo se você estiver me vendo pelo YouTube. Se você estiver me vendo pelo Instagram, tem um link lá na minha bio. E dá uma clicadinha lá pra você dar uma olhada, que tá sensacional. E um super beijo e até a próxima.